a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Direito às Obrigações 1, aqui no curso de Direito. Hoje vamos falar sobre o vínculo jurídico e a relação obrigacional complexa. Ora então vamos lá. Em Direito às Obrigações, a obrigação é uma relação jurídica que liga basicamente dois sujeitos. Temos então o credor, que é o titular do direito, como sabemos, e depois temos o devedor, que é o sujeito do dever. Ou seja, temos um vínculo jurídico. E este vínculo jurídico vai ser a conexão de natureza coerciva que ata, digamos assim, o nosso devedor ao credor, conferindo ao credor o poder de exigir a prestação e, se for preciso, de vir a executar o património do devedor. E isto é o que nos diz os artigos 817 e 601 do Código Civil. Esta vai ser a essência da obrigação. Trata-se, por isso, de uma relação obrigacional complexa. Porquê? Porque isto não é apenas uma simples linha reta. Nós não temos apenas um dever de pagar face a um direito de receber. Nós temos uma teia de direitos e deveres que inclui deveres de prestação, deveres acessórios, de conduta e ónus. Portanto, a obrigação é quase como se fosse um casamento jurídico. O vínculo jurídico é o que os une, mas a relação complexa mostra que não basta fazer o principal, portanto, não basta no fim do casamento os noivos darem um beijo, existem muitos outros deveres. Existe o dever de lealdade, de cuidado, de coabitação e outros. A nossa doutrina distingue os deveres do devedor em três grandes grupos. Temos então os deveres de prestação principais, que vai ser a obrigação nuclear. Depois temos os deveres de prestação secundários, que são aqueles que auxiliam a principal, e ainda os deveres acessórios de conduta, que não são de prestação, mas de proteção. Portanto, vamos agora começar pelos deveres de prestação, que são aqueles que visam a satisfação direta do interesse do credor. Começando pelo dever de prestação principal, este é basicamente a obrigação nuclear da relação. Portanto, é aquela que define o tipo de contrato e que visa a satisfação direta do interesse fundamental do nosso credor. Qual é a função? Basicamente, sem este dever, o contrato vai descaracterizar-se. Este é o próprio objeto da relação. Vamos pegar alguns exemplos essenciais para vocês terem em mente no exame. Num contrato de compra e venda, que está regulado no artigo 879, há o dever de entregar a coisa e o dever de pagar o preço, e estes são os deveres de prestação principais. Num contrato de arrendamento, que está regulado no artigo 1031 do Código Civil, há o dever de ceder o gozo da coisa e o dever de pagar a renda, e estes são os deveres de prestação principais. Existe também a sanção por violação, portanto, a sua falta ou então o cumprimento defeituoso determina o incumprimento definitivo, que é o que está no artigo 801 do Código Civil, e pode até levar à resolução do contrato. E isto é a base da exigibilidade. Por outro lado, os deveres de prestação secundários já são deveres que, embora não constituam a essência da nossa relação, vão instrumentalizar, ou seja, vão tornar possível ou então facilitar o cumprimento do dever de prestação principal. Ou seja, a função destes deveres de prestação secundários é essencialmente o auxílio. Eles não visam a satisfação do interesse principal, mas preparam esse cumprimento ou então liquidam a relação após o cumprimento principal. E por isso vocês têm que ter em ideia esta distinção que é fundamental para o exame. Os deveres secundários são de prestação, ou seja, o credor pode exigir o seu cumprimento e a sua falta é também um incumprimento. Vamos pegar em exemplos. A entrega de documentos. Portanto, num contrato, numa compra e venda, o dever do vendedor de entregar os documentos necessários para a transferência de registro, mesmo que a coisa já tenha sido entregue. Isto também faz parte da obrigação. O dever de embalar. O dever de embalar o produto para transporte de forma a que a coisa chegue intacta, embora o dever principal seja efetivamente entregar a coisa. Ou então, no caso da devolução, portanto, numa locação, o dever do locatário de restituir a coisa no fim do contrato é um dever de prestação secundário que liquida a relação. Quando entramos na parte prática, vemos, no entanto, que existe alguma dificuldade na classificação e esta distinção entre principal e secundária acaba por se tornar, por vezes, difícil e até casuística, mas, no entanto, ela é essencial para determinarmos o grau da sanção. Por isso, a regra é que a violação do dever principal leva quase sempre à resolução do contrato.
enquanto que a violação de um dever secundário só leva à resolução se, em concreto, tornar a satisfação do interesse do credor impossível ou intolerável, que é o que nos diz o artigo 801, número 2 do Código Civil. Por isso temos que ver aqui uma transição que é lógica. É muito importante não confundir os deveres de prestação secundários, que ainda são exigíveis, com os deveres acessórios de conduta ou laterais, que são mais genéricos, como a boa-fé e o cuidado, que é o que vamos ver a seguir. E qual é a relevância prática? É que a nossa capacidade de distinguir estes deveres vai ser o que vai diferenciar o bom e o mau jurista, porque vai ser aquilo que nos vai permitir definir o caminho da indemnização e a viabilidade da resolução de um contrato. Portanto, já vimos os deveres de prestação principais e secundários e vimos que eles visam a satisfação dos interesses do credor. Agora o nosso foco vão ser os deveres acessórios de conduta, que não visam então a prestação em si, mas a correta e honesta execução da relação obrigacional. Qual é que será então a base legal e a chave? Estes deveres vão nascer diretamente do princípio da boa-fé objetiva, que é aquele que está no artigo 762 do Código Civil, número 2, que nos exige lealdade, correção e proteção mútua entre o credor e o devedor. E qual será então a função? Eles têm uma função instrumental, portanto, eles apoiam o cumprimento e, ao mesmo tempo, limitadora, porque protegem a outra parte de danos colaterais. Portanto, se os deveres de prestação são a matéria do nosso casamento jurídico, o pagar, o entregar, os deveres acessórios são a forma, portanto, ser leal, não trair, proteger o património do outro, etc. A maior dificuldade que temos é então distinguir os deveres secundários de prestação, que são os exigíveis, dos deveres acessórios de conduta, que não são exigíveis como prestação. E por isso temos que olhar para as características e fazer a distinção. Olhando para o objeto, nós vemos que nos deveres secundários de prestação temos uma prestação que é instrumental, portanto temos a entrega de documentos, temos a questão da devolução, mas quando olhamos para o objeto, nos deveres acessórios de conduta, o que nós temos é a imposição de uma conduta de cuidado, o dever de informação, o dever de lealdade. Quanto à questão da exigibilidade, nos deveres secundários de prestação, eles são exigíveis, portanto o credor pode pedir em tribunal que eles sejam efetivamente cumpridos. Quanto aos deveres acessórios de conduta, na parte da exigibilidade, eles não são exigíveis autonomamente. Quanto à sua função, os deveres secundários de prestação têm como função preparar ou liquidar a satisfação principal, enquanto que os deveres acessórios de conduta têm como função proteger a pessoa e o património da contraparte. E no fim, em relação à violação, nós vemos que nos deveres secundários de prestação, se houver violação, temos um incumprimento da própria obrigação, enquanto que, se estivermos perante os deveres acessórios de conduta, existirá a violação da boa-fé, que é uma questão ilícita. Portanto, pegando no exemplo, o dever de embalar a coisa para entregar é efetivamente um dever secundário de prestação. O dever de alertar o comprador para um perigo não relacionado com o objeto, por exemplo, um escape de gás na casa a visitar, já é um dever acessório de conduta. A doutrina dividiu estes deveres em 3 grandes áreas, todas derivadas do artigo 762, número 2. Portanto, temos o dever de informação, esclarecimento e consulta, em que basicamente as partes devem fornecer e procurar ativamente todas as informações relevantes para que a relação se desenvolva de forma clara e sem surpresas. Por exemplo, o devedor deve informar o credor sobre eventuais atrasos ou sobre circunstâncias que possam agravar os riscos, e o credor deve consultar ou cooperar quando o devedor precisa de dados para executar a prestação. Em segundo lugar, temos os deveres de proteção e cuidado. Aqui, basicamente, a obrigação passa por evitar danos na pessoa e no património da outra parte, da contraparte, que ocorram por causa da relação obrigacional. O exemplo clássico aqui será o facto do devedor, que ao instalar um equipamento na casa do credor, deve ter então o cuidado de não danificar os móveis ou os pavimentos do credor. Em terceira categoria temos então os deveres de lealdade e cooperação. Aqui a obrigação basicamente passa por abster-nos de condutas que possam frustrar ou dificultar o interesse do outro ou pôr em causa até o fim do contrato. Como exemplo de lealdade, temos o dever de sigilo sobre informações confidenciais que possamos ter obtido no âmbito de uma relação laboral, por exemplo, know-how que adquirimos a trabalhar numa empresa. E como exemplo de cooperação, temos
o do credor, que tem o ónus de cooperar, que é o que nos diz o artigo 762, número 2 in fine do Código Civil, mas também tem o dever de não impedir a execução da prestação pelo próprio devedor. Posto isto, a violação de um dever acessório de conduta não é incumprimento definitivo, porque ele não é um dever de prestação, mas é uma violação da boa-fé. E, portanto, o regime jurídico desta violação de um dever acessório de conduta constitui, por um lado, a impossibilidade de exigir a prestação, havendo uma exceção de não cumprimento, que é quando o devedor é lesado pelo credor e aí sim ele pode recusar-se a cumprir, que é o que está no artigo 428 do Código Civil. Relativamente à responsabilidade civil, o lesante vai responder pelo dano causado com base no regime da responsabilidade contratual, que está nos artigos 798 e seguintes do Código Civil, e, portanto, a falta de cuidado, por exemplo, o danificar os móveis, é considerada um cumprimento defeituoso da obrigação. E em termos de resolução do contrato, ele só será possível se a violação for tão grave que torne intolerável a manutenção da relação. Por exemplo, se houver a quebra do dever de sigilo que é essencial para manter aquela relação. Ou seja, já vimos que a nossa relação obrigacional é complexa. Existe o crédito, que é o direito do credor, existe o débito, que é o dever do devedor, mas a relação tem outros elementos que não são nem um nem outro. Portanto, aqui agora o nosso foco serão as outras posições jurídicas que completam este vínculo e que incluem os poderes de um lado e as sujeições do outro, bem como os ónus. E qual é a necessidade de olharmos para isso? É que estas posições existem exatamente para garantir a eficiência da relação e também a proteção do credor. Portanto, se os deveres são as tarefas de casa da obrigação, as outras posições são as regras da casa, são os poderes, as sujeições e os ónus necessários para que tudo possa funcionar. Vamos olhar então para o poder potestativo e para a sujeição. E esta é a primeira dupla que não envolve deveres. Por um lado temos os poderes potestativos, que serão o lado ativo e que se tratam do poder jurídico que uma parte tem de, pela sua exclusiva vontade, modificar ou extinguir a esfera jurídica da outra parte que se encontra então em sujeição. Qual é a sua função? Na realidade, eles são cruciais para a dinâmica da relação. E quais são os exemplos essenciais que nós temos, assim para verem em exame? Temos o poder de resolver o contrato por incumprimento, que está no artigo 801 do Código Civil. Temos o poder de anular o contrato por erro ou por dolo, que está no artigo 287 do Código Civil. E também o poder de escolha numa obrigação alternativa, que está no artigo 543 do Código Civil. Mas do outro lado temos a sujeição, que está no lado passivo. E, portanto, a sujeição é a situação jurídica em que a parte passiva se encontra. Ela não tem o dever de cumprir, mas também, efetivamente, não pode opor-se à modificação da sua esfera jurídica pela contraparte. Então, a sua esfera está sujeita à ação do titular do poder. Portanto, aqui a função é o limite imposto pelo próprio poder potestativo. O ónus jurídico é a posição que mais tipicamente se encontra no lado do credor. Portanto, o ónus trata-se da necessidade de a parte praticar um certo ato se quiser alcançar uma vantagem jurídica ou então evitar um prejuízo, que é o que nos fala o artigo 342 do Código Civil quando trata do ónus da prova. Portanto, como natureza, nós vimos que não se trata de um dever, segundo o artigo 817, porque a sua omissão efetivamente não gera uma sanção, não há execução do seu património. Mas também não se trata de uma mera faculdade, porque o seu não cumprimento acarreta uma consequência que é desvantajosa. Quais são os exemplos essenciais para termos em mente em sede de exame? O ónus de cooperação, que está no artigo 762, número 2, em que o credor tem o ónus de praticar os atos que razoavelmente serão necessários para que então o devedor possa cumprir a prestação, e o ónus de denúncia do defeito. Portanto, o comprador também tem o ónus de denunciar o defeito da coisa vendida. Artigo 916 do Código Civil, num certo prazo, se quiser então exercer os seus direitos, que serão a anulação ou a redução. Se não o fizer, vai perder o direito e, portanto, vai ficar com o prejuízo. O ónus basicamente é o se quiser, faça do direito. Portanto, o direito diz é livre de não denunciar o defeito, mas depois não venha queixar se não o fizer em tempo. Temos ainda as expectativas e os direitos pessoais de gozo. As expectativas, expectativas jurídicas, serão a posição do sujeito que ainda não é titular de um direito,
mas que efetivamente tem uma posição legalmente protegida, no sentido de vir a adquirir esse direito. Está numa situação de dependência. Por exemplo, o comprador sobre uma condição suspensiva. Ele ainda não é proprietário, mas ele tem uma expectativa que a lei protege, segundo o artigo 409 do Código Civil. Portanto, o alienante não pode frustrar essa expectativa por atos de má-fé. E depois temos os direitos pessoais de gozo, que são obrigacionais. Portanto, embora sejam direitos de crédito, portanto, sejam obrigações, concedem ao credor o gozo da coisa de forma direta, de modo a aproximar-se aqui dos direitos reais. E como exemplos clássicos temos, por exemplo, o direito do arrendatário, do locatário, de gozar o imóvel, que está no artigo 1031 do Código Civil, ou então o direito do comodatário. Qual é a diferença crucial? É que estes continuam a ser direitos de crédito, portanto, só o credor é que pode exigir ao devedor. Mas a lei dá-lhes eficácia erga omnes em alguns casos, que é o que acontece no artigo 407, 1057 do Código Civil, ou seja, nestes casos, eles podem ser oponíveis a terceiros. Chegamos assim ao final de mais um episódio de Direitos às Obrigações. Espero que tenham gostado, que tenha dado para perceber. Se tiverem alguma dúvida já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais. Entretanto, no próximo episódio vamos começar a falar das características das obrigações. Vamos ter que dividir em 2 episódios. Espero que estejam a ter um ótimo semestre. Desejo-vos uma continuação de um ótimo estudo e obrigada!